Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos últimos lançamentos dentro da Netflix, que é o filme Mensagens para Isabelle. A Netflix está apostando bastante com seus últimos lançamentos em filmes de comédias românticas, inclusive já falei por aqui de boa parte desses últimos lançamentos, e agora o mais novo lançamento é Mensagens para Isabelle, e honestamente eu achei ele um filme bem legal. Eu admito que eu tinha muitos receios, mas ele é um filme bem interessante e que me prendeu com muita facilidade. Parte disso vem por conta da atriz Zoe Dutch, que aqui interpreta a protagonista Jill. Gosto muito da atriz e eu acho que ela é a razão pelo filme ser tão verdadeiro. Mas claro, o filme é um tanto quanto cafona, criando várias situações já muito conhecidas dentro das comédias românticas, o que por vezes torna ele extremamente previsível. Porém, eu sinto que a história consegue se diferenciar de tantas outras comédias românticas por conta da sua subtrama, que é justamente Jill tentando lidar com o luto da morte da sua irmã, ao mesmo tempo que navega pela vida. O longa tem direção de Liam McKendrick e acompanha Jill, que após a morte de sua irmã, passa a deixar mensagens de voz para ela, contando sobre sua vida caótica em São Francisco. Porém, sem querer, um misterioso agente imobiliário de Austin começa a receber suas confissões. E como eu falei, eu gosto muito da Zoe Dutch. Conheci ela por conta de outro projeto da Netflix, outra comédia romântica chamada Plano Imperfeito, que é inclusive com ela e com o Glenn Powell. E eu adoro, acho uma das melhores comédias românticas dessas recentes, é meio uma vibe Operação Cupido, se é que vocês me entendem. E desde então eu comecei a gostar muito da atriz, sempre meio que procurando os próximos projetos dela. E eu acho ela muito verdadeira dentro das suas performances aqui nesse filme, principalmente. Uma forma que a gente consegue sentir cada sentimento da sua personagem, principalmente quando elas são pessoas comuns com sonhos e ambições. E aqui dentro de Mensagens para Isabelle, ela traz essa protagonista que é de muito fácil identificação, simplesmente por ser uma protagonista tentando desvendar a vida depois de sofrer uma perda devastadora. A Jill é carismática e viva, sendo impulsiva em vários momentos, algo que nos faz nos apaixonar por ela ainda mais, se mostrando uma pessoa verdadeira, meio estilo Bridget Jones. Ela erra, acerta, passa vergonha, se diverte e a gente torce por ela durante todo esse caminho, até por acreditar bastante em todo o sofrimento que ela tá passando com a morte da irmã. E honestamente, pra mim, o ponto forte dentro desse filme não é o seu romance, e sim as aventuras de Jill tentando descobrir novamente a vida, seguindo a personagem amando, se iludindo, conhecendo pessoas novas e seguindo atrás do seu sonho de se tornar uma chefe de cozinha. Nesses momentos, o filme me lembrou bastante um livro que eu li alguns anos atrás, que se chama Tudo que eu sei sobre o amor, onde a autora conta as suas vivências dramáticas, seus amores, suas ilusões, seus fracassos, seus sonhos, suas amizades, em contos divertidos e bem engajantes. E eu achei meio parecido com as mensagens que a Jill manda pra irmã dela contando atualizações de sua vida. Até mesmo as mensagens de voz gravadas por ela têm um tom bem como se fosse um diário, assim, que acho que funcionou super bem dentro da história e que deixa, de certa forma, a gente ainda mais íntimo da protagonista. O romance funciona, claro, os dois atores têm muita química e, ao mesmo tempo, tem ótimas cenas, mas eu acho que o filme acaba sendo muito prejudicado por conta da sua premissa, porque a forma como eles se conhecem acaba sendo meio estranha, meio creepy. E o filme sabe disso, até mesmo condena as ações do personagem do Wes, né, que ficou ouvindo ali as mensagens de voz enviadas da Jill pra irmã dela, meio que deixando claro que não é a maneira certa de se fazer as coisas, mas ainda assim é um tanto quanto invasivo. Tudo bem, se a gente for colocar em vez de mensagem de voz que ela estava enviando cartas pra irmã dela que acabaram sem querer indo parar ali nas mãos do personagem, acho que seria menos estranho. Mas uma coisa que me incomodou foi o fato do personagem ter guardado essa informação por tanto tempo. Principalmente porque ele só segura essa informação por conta de um conflito que tem que existir dentro de comédias românticas, dentro do seu entre o seu segundo e terceiro terço. Então eu admito que a briga entre os dois, além de ser extremamente previsível, até o momento em que a briga acontece é muito previsível dentro da história, tirou bastante da força do filme e também deixou ele um tanto quanto tedioso. Mas apesar dessas questões com o romance da história, o lado da Jill seguindo com o luto é um lado muito interessante dentro da narrativa, em parte porque a participação da irmã dela é muito curta, tendo apenas algumas cenas do passado, alguns flashbacks ali entre as duas, mas sempre deixando muito claro que o relacionamento delas era muito baseado em uma cumplicidade e uma lealdade inquebrável. E essa participação da irmã é curta justamente pra gente sentir o baque da sua morte, meio que a gente passa o filme inteiro querendo que ela voltasse a aparecer pra responder a irmã, a gente sente a falta dela
durante a história, até porque os momentos que a gente vê das duas juntas são muito divertidos. Por conta disso também passamos o filme todo sentindo falta de uma companhia pra protagonista. Isabelle aparece pouco, mas sentimos sua presença durante toda a história, e é algo que faz falta, e acho que ajuda a gente a se colocar ainda mais nos pés da protagonista que sente falta da irmã. E por falar nos coadjuvantes, a gente também tem aqui os amigos do Wes, que eles são divertidos em alguns momentos, tem algumas boas tiradas dentro da história, mas realmente parece que são personagens que são feitos somente pra ficar dando lição de moral ali no personagem, falando como aquilo que ele tá fazendo é errado, obrigando ele a fazer qualquer outra coisa, algo que me incomodou assim dentro da história, tornou ela um tanto quanto cansativo. E apesar de eu amar a protagonista muito por conta da performance da Zoe Dutch, que é tão verdadeira, eu vou falar que eu senti muita falta de um maior desenvolvimento do outro protagonista, né, que é o Wes. Claro, dá pra acreditar bastante que ele se apaixonou por quem a Jill é através de suas vivências e sonhos, mas ainda assim, acho que faltou um pouco mais de propósito em seu personagem. Afinal, de um lado a gente tem a Jill, que é essa pessoa extremamente viva, que tem sonhos, tem fracassos, tem vivências, se apaixona, se desapaixona, se sente raiva, né? Uma personagem que é muito viva dentro da história. E do outro lado, a gente tem o Wes, que apenas é um homem apaixonado, não tendo nenhum outro traço de personalidade além disso. A gente não conhece ele, não conhece os sonhos dele, não sabe o que ele quer pra vida, e acho que valia ter colocado isso dentro da história, até porque a gente tem algumas cenas do ponto de vista dele, de um relacionamento anterior, então acho que podia ter usado esse tempo desse outro relacionamento que honestamente não fez diferença nenhuma pra dentro da narrativa, pra ter desenvolvido alguma coisa, talvez algum medo, algum trauma que ele carregasse, que pudesse fazer ele se relacionar mais ainda com a Jill, né? Mais tarde, dentro da história, ele até fala que a mãe dele morreu e ele sente muita falta dela, talvez algo relacionado com isso, não sei. Não sei nem se precisava ser algo relacionado com a Jill, mas acho que faltou mais do personagem dele pra gente também não ver ele só como um cara um tanto quanto estranho, ouvindo as mensagens da Jill pra irmã dela. A gente não conhece o personagem pra além do superficial e eu acho que seria um filme muito melhor se a gente tivesse também esse lado dele, né? Ele também tentando desvendar a vida, talvez um sonho dele. A gente até acompanha algumas cenas dele no trabalho, mas honestamente eu também não senti necessidade dessas cenas pra história, assim. Acho que foi só algo pra meio que falar que ele tem um trabalho, talvez, alguma coisa relacionada a isso, mas acho que faltou, assim, mais personalidade mesmo pra esse personagem, porque ele tem tanto tempo de tela quanto a Jill, e aí você tem uma personagem que é tão viva, que é tão interessante, que a gente quer ver mais dela, e você tem esse outro que ele é sem graça. E eu entendo que parte disso também vem porque essa é uma história que não é necessariamente de romance, lógico, é uma comédia romântica, mas ela vem muito mais pra falar sobre essa questão da Jill superando o luto do que qualquer outra coisa. Só que é um pouco sem graça quando você tem as cenas que é só do Wes, porque elas não são boas que nem as da Jill sozinha, né? E as da Jill sozinha, inclusive pra mim, ficaram como um dos grandes pontos fortes dentro do filme. De acompanhar essa personagem vivendo, dela lidando com um chefe que é abusivo, né? Lidando com o trabalho, tendo esses sonhos, tendo essas vontades, sendo essa personagem que é muito interessante, assim, né? Então, acho que ficou faltando principalmente isso. E eu também acho que o filme, por vezes, se apoia demais nessa estrutura de comédias românticas, e isso é uma coisa que eu venho sentindo em várias outras comédias românticas da Netflix, assim, até porque os conflitos que eles criam para essas comédias românticas, tanto aqui quanto num filme que estreou recentemente, Paixão de Escritório, são conflitos meio bobos, assim, e é só para os personagens terem algo para brigar ali no meio, mas que não tem exatamente uma razão de ser, ou que poderiam facilmente ter sido solucionados, assim, né? Aqui, principalmente pra mim, fica a demora que aquele personagem leva pra contar a verdade, sendo que não tinha essa necessidade, assim, de ter demorado tanto tempo assim. Desde o início ele podia ter se apresentado, não sei. E por se apoiar tanto nisso, por vezes o filme fica extremamente previsível. Você já sabe como as coisas vão acontecer, você já sabe o momento que essas coisas vão acontecer dentro da história, o que torna o filme tedioso mesmo, né? E é uma pena, porque eu acho que aqui a gente tinha uma protagonista muito verdadeira e muito original. Mas sem dúvidas o que mais me incomodou dentro desse filme foram as músicas escolhidas para trilha sonora, porque deixaram o filme muito cafona em vários momentos. São músicas que apelam demais, muitas vezes são músicas ultra conhecidas e eu não sei, ficou muito estranho, eu acho que tirou a força de dentro do filme, e você tem tantas outras músicas boas pra colocar ali no lugar e colocaram as músicas mais cafonas possíveis, o que me tirou bastante da imersão da história. Porém, ao mesmo tempo eu acho que o filme cumpre o que ele promete. Ele é uma boa comédia romântica, assim, pra assistir no final de semana, é uma boa pedida. As cenas são divertidas, os dois atores têm bastante química e o lado emocional do luto de Jill funciona muito bem, afinal conseguimos com facilidade nos colocar nos pés do protagonista.
começo. E eu também gostei bastante das diversas referências que a gente tem dentro da história, né, a outras comédias românticas, a outros filmes. É algo que eu gosto bastante, acho que tem boas piadas bem inteligentes relacionadas com isso e muito bem colocadas, então foi algo que eu curti bastante dentro da história. E honestamente, depois das últimas comédias românticas que eu assisti da Netflix, essa foi a minha favorita, assim, eu acho que a protagonista, ela é um grande ganho, a performance da Zoe Dutch é um grande forte do filme, o lado do luto é muito interessante, né, de não ser ultra focado nesse romance, e também acho que o filme traz uma mensagem bem interessante, né, mostrando uma personagem que não tá em busca de um homem, em busca de um grande romance, e sim tentando sobreviver, né, depois de ter passado por uma perda, assim, devastadora, aprendendo de novo a viver e meio que cometendo erros e acertos durante esse caminho. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 7 e ele tá disponível na Netflix. Mas então foi isso, pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Mensagens para Isabelle e também deixar aqui nos comentários qual que é a sua comédia romântica favorita. Então foi isso e até o próximo vídeo.